5h49, voltamos com a segunda edição e agora a gente vai conversar com o professor José Varanda. Ele que é coordenador da graduação da Escola Nacional de Seguros e está aqui para responder as principais perguntas, né? De quem tem carro, de quem tem moto e em casos de chuvas fortes, de fenômenos naturais, tem prejuízos com os veículos e o que o seguro cobre nesses casos. Professor, muito obrigado pela participação, por disponibilizar aqui um pouco do seu tempo para trazer essas informações para os nossos ouvintes. Eu já começo perguntando, em que situações que os moradores são atingidos por fortes chuvas, quem é responsável por esses prejuízos? Por exemplo, buracos que aparecem nas vias e causam avarias no carro, próprios alagamentos que geram prejuízos nas casas ou até mesmo nos veículos, ou até mesmo uma árvore que cai e atinge um carro ou o telhado de uma casa. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Vou começar respondendo então por parte. O seguro de automóveis, ele cobre alagamento por chuva. Então, quando você tem um temporal, uma chuva forte, um aguaceiro, uma tromba d'água, está dentro da cobertura do seguro. O que se recomenda é que quando a pessoa estiver no meio de um alagamento, não deve forçar o carro, a direção do carro. Ele para o carro, sai do carro e se acontecer o sinistro, o carro for alagado, o carro for levado pela correnteza, a seguradora vai pagar. O que a seguradora recomenda é que não se force o motor, porque senão ele acaba causando um prejuízo maior. E aí a seguradora não indenizaria, porque estaria agravando o sinistro. Então a primeira recomendação é, o seguro vai cobrir sem nenhum problema, e a pessoa tem que abandonar o carro, sair do carro até para não ficar com a vida em risco e não forçar a passagem quando não der para passar. Isso em relação ao alagamento. Professor, então, só rapidamente nessa resposta, se uma pessoa deixou o carro dela no local, saiu para fazer algum compromisso, a trabalho, por exemplo, e quando ela voltou o carro dela está quase que inundado ali, ela não deve então tentar ligar o carro e tentar sair do local, né? Exatamente, é isso aí. Outra coisa, se você tiver, tem inclusive alguns locais que tem garagens subterrâneas ou garagens que estão no nível abaixo do nível da rua e que a água vai e inunda a garagem e acaba alagando o carro também, a mesma situação, não liga o carro, tá? Espera baixar a água, se for o caso, reboca o carro, leva para uma oficina para fazer o conserto e a seguradora paga. Certo, a gente conversa com o professor José Varanda, ele que é coordenador de graduação da Escola Nacional de Seguros, falando aqui do direito, né, do segurado no momento em que o veículo sofre alguma avaria ali devido às causas naturais, digamos aí, chuvas. Nessa situação também, professor, algumas vezes aqui, semana passada, se eu não me engano, durante uma chuva, uma árvore acabou caindo, atingindo um veículo, ficou bastante danificado. Esse tipo de situação também está coberta? Nenhum problema. Qualquer objeto que caia sobre o veículo, qualquer objeto externo que caia sobre o veículo, também está dentro da cobertura do seguro, tá? Não precisa se preocupar. A pessoa também sempre tem que procurar também salvar a sua vida. Então, se ela está dentro do veículo, caiu uma árvore, algo parecido com isso, é a mesma recomendação. Não força, chama um reboque para tirar o carro dali, para não causar um prejuízo maior. E também a pessoa salvar a sua vida. E o seguro vai pagar normalmente. E quais são os tipos de seguro que cobrem essas situações? Não são todos, né? O cliente tem ali um leque de opções. Quais são os que costumam cobrir essas situações da natureza, digamos? Na verdade, o seguro, se ele contratar um seguro de automóvel, o seguro de automóvel, na verdade, oferece duas opções, que é a chamada cobertura compreensiva, que cobre o roubo, furto, a colisão, abalroamento, tombamento, alagamento, danos à natureza. Esse é o seguro mais amplo, chama-se cobertura compreensiva, que é o que normalmente a gente oferece aos clientes nossos para comprar o seguro. Então, esse é o seguro que quase todo mundo compra. O outro seguro, a outra cobertura, é somente incêndio e roubo. Então, a que a maioria das pessoas compra é essa que tem colisão, alagamento, etc. Essa é a chamada compreensiva. Então, em princípio, se ele comprou um seguro de automóvel com a cobertura compreensiva, todas as seguradoras cobrem isso que eu estou falando para você. Isso é um padrão do mercado de seguros. Certo, professor. Outra coisa, um ouvinte que tem dano, por exemplo, em buraco de rua ou avenida causado principalmente por chuva, né? A gente até conversou aqui no último bloco com o representante de uma prefeitura aqui da nossa região, explicando, né, as atitudes, as ações da prefeitura nessas ações de tapa-buraco, e muitos ouvintes reclamam, né, que várias dessas ações são feitas de forma paliativa,
mas que logo depois o buraco volta, causando mais transtornos. Numa situação como essa, que um veículo passa no buraco, danifica ali a roda, a suspensão, precisa de um reparo, o seguro chega a cobrir esses casos? O que o motorista tem que fazer? Não, ele cobre normalmente. E aí, o que a companhia de seguros faz é o seguinte, ela paga o conserto, paga o reparo, e aí ela pode entrar com ação de ressarcimento contra o município, contra o estado, quem for responsável pela via. Mas isso é um problema da seguradora. Quem tiver o seguro de automóvel, está passando num buraco e bate com a roda, por exemplo, entorta a roda ou algo parecido com isso, ou acaba tendo um sinistro com um dano maior, a seguradora vai pagar normalmente. E depois a seguradora é que vai procurar o estado, o município, quem for o responsável para poder tentar o ressarcimento. Tá certo, o professor José Varanda, ele que é coordenador de graduação da Escola Nacional de Seguros. Professor, há algum caso em que o seguro não cobre esse tipo de dano, essa avaria aí que possa ocorrer com o veículo? Quais são as situações que não são cobertas pelo seguro de veículos? Basicamente quando a pessoa força. Então, por exemplo, se ela sabe que tem um buraco e provavelmente não vai para passar e ele força, aí a seguradora não vai pagar. A mesma coisa em relação ao alagamento. Tem uma chuva forte e a pessoa vai passar sabendo que aquela área ali está com um nível de água muito alto e que provavelmente vai atingir o motor e o carro vai parar e a pessoa forçou, também não vai ter a cobertura. Então, na verdade, é só quando o cliente, de uma certa forma, ele agrava um risco, ele agrava a possibilidade do sinistro acontecer. Aí a companhia não paga. Mas, de um modo geral, todos os outros tipos de sinistro, né, o que a maioria das pessoas não sabe, os nossos ouvintes, é que está coberto pelo seguro normalmente. Podemos incluir aí, professor, casos em que há um alagamento muito grande, a pessoa acaba tentando passar com o veículo acaba tendo uma pane ali, coisas desse tipo. Certo? É exatamente isso. Eu já vi uma situação na rua em que, por exemplo, os ônibus pararam e não continuaram porque achavam que a água estava em um nível muito alto e um cidadão vinha com um carro e forçou a passagem. Obviamente que ele não conseguiu chegar no destino. E aí, provavelmente, o carro dele morreu, provavelmente essa água atingiu o motor e aí pode ter causado um dano maior. E aí, seguradoras, elas têm peritos que analisam isso e conseguem descobrir se houve ou não agravamento do risco. E aí, então, ela vai negar a cobertura. Certo, professor. Outra dúvida muito interessante aqui do nosso ouvinte Wagner Stange, ele dizendo que muitas pistas aqui da Grande Vitória, alguns que não têm buracos, têm certos desníveis, como calombos, aquela tampa de bueiro um pouco mais alta do que o nível da pista, em que o carro não tem um dano, não tem uma quebra necessariamente numa passada, mas que com frequência, passando ali por aquele local, isso vai afetando a suspensão do carro, até mesmo a roda, e vai chegar num momento que realmente isso vai dar um defeito de fato. Nesse caso, tem como o motorista acionar o seguro, ou até mesmo entrar com uma ação junto à prefeitura para tentar reparar esse prejuízo? Então aí agora já muda um pouco de figura, porque nesse caso aí que vai haver vai ser um desgaste das peças, etc. Aí isso o seguro não cobre, tá? Um desgaste pelo uso, e aí nesse caso especificamente, né, como o nosso amigo Wagner colocou, foi por causa de uma lombada ou de alguma coisa que tem um bueiro ou algo parecido com isso, então nesse caso a seguradora não pagaria. Tá? Porque é o desgaste. Agora, a opção que ele tem é acionar a prefeitura e a prefeitura, então, né, ressarcia ele o prejuízo. O que é muito difícil é que, geralmente, quando se aciona o Estado, né, na pessoa do município ou do próprio Estado em si, a gente tem muita dificuldade de conseguir o ressarcimento. Mas o direito dele de fazer essa ação existe, porque a manutenção e a conservação é um dever e uma responsabilidade da prefeitura, do município ou do Estado que seja, porque se for uma rodovia estadual. Então, ele tem o direito de entrar, sim, contra o Estado ou contra o município, dependendo da rodovia, quem é o responsável. Maravilha. Conversamos então aqui na Band News FM com o professor José Varanda, ele que é coordenador da graduação da Escola Nacional de Seguros, tirou aí as dúvidas dos nossos ouvintes. Em suma, quase todas as situações pela natureza, alagamentos, árvore que caiu aí em cima do veículo, são cobertas pelo seguro de veículos, como falou aí o professor José Varanda. Apenas quando o motorista força a situação é que o seguro não cobre o dano ao veículo. Professor José Varanda, muitíssimo obrigado por ter atendido a Band News. Obrigado a você e um abraço a todos os nossos ouvintes. Um abraço, tchau, tchau. Fica com Deus.